Em 2 Reis, capítulo 6, verso 1 em diante, diz: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E diz aqui: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomamos de lá cada um uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. Irmãos, a gente vê que os profetas aqui, os moços, estavam tudo reunidos. E a Bíblia diz, irmão, que quando o povo se reúne, a gente tem que louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Às vezes estamos reunidos, mas não temos experiência das coisas de Deus. Esse moço, ele precisava ter experiência com as coisas de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nos reunimos, falamos de muitas coisas, mas a Bíblia diz, irmão, que Deus muitas das vezes ouve coisas da boca de pessoas que se diz ser cristão, que se diz amar a Deus, que se diz que é honesto, mas na realidade, irmão, Deus ouve coisa que Deus não quer ouvir e que você não ouviu e que aparentemente até se levanta com palavras, com atitude. E Deus quer que essas coisas não fiquem impunes em nossas vidas. Por isso que às vezes Deus separa alguns, Deus tira, Deus leva para longe, Deus não quer junto. Por quê? Porque Deus ouve coisa que você não ouviu. E muitas das vezes as pessoas amaldiçoam tanto ele quanto a outra pessoa. Porque a Bíblia diz aqui que eles precisavam sair para fazer a obra. Eles precisavam sair para ver o que Deus faz. E muitas das vezes, irmãos, nós nos juntamos, nos ficamos reunidos e não vemos a glória de Deus sobre nossa vida. Que nós possamos, irmãos, ter consciência. A Bíblia diz que jogaram ali, eles foram, cortaram ali madeira e o machado caiu dentro da água. Parece utopias, né? E diz que aquele moço, ele ficou apavorado. Ele ficou estarnecido pelaquela situação. E quantas das vezes a gente ficamos decepcionados, ficamos escarnecidos das coisas, por não compreender as coisas de Deus. Mas a Bíblia diz, irmão, que este moço, ele chamou Eliseu. E ele falou: Senhor, o machado era emprestado. Realmente o machado era emprestado. E muitas das vezes você tem as coisas de Deus, mas é emprestado na tua vida. Deus te deu unção, Deus te deu autoridade, Deus te deu palavra. Nada é teu, nada é meu, nada é nosso. Tudo é de Deus. E quando aquele machado caiu, ele buscou apavorado, porque era emprestado. Será, irmão, que nós ficamos temerosos quando fazemos as coisas de Deus errado? Será que há temor em nossos corações quando nós agimos de infidelidade para com Deus? E Deus quer, irmão, que nós tenhamos zelo pela sua palavra, zelo pelo aquilo que Ele nos deu, porque um dia nós temos que prestar conta, tanto do que falamos, do que agimos, das nossas atitudes, das nossas ações. Mas a Bíblia diz, irmão, que Deus é aquele que tem misericórdia. E aquele moço falou para Eliseu: é emprestado. E Eliseu foi cortar um pedaço de madeira, jogou ali e o ferro flutuou. Irmãos, hoje em dia, os milagres têm que ser vividos.
Muitas das vezes contamos um milagre e alguém, muitas das vezes, fica aborrecido com nós. Porque Deus mudou? Não, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele é aquele que levantou Lázaro, que estava morto, fazia 4 dias. Ele é aquele que curou a sogra de Pedro. Ele é aquele que tirou o povo do Egito. Ele é aquele que abriu o mar vermelho. Ele é aquele que está dizendo para você que Ele é o Deus da tua vida. Então não temas a nada. Confie só no Senhor. E Deus está fazendo milagre em nossas vidas. Deus abençoe.